Essa aqui é a nossa plataforma. Aqui a gente começa com os módulos, né? Então a gente tem diversos módulos, começando pelo módulo de introdução, que é o módulo mais teórico. Ali a gente vai ter algumas recomendações iniciais. Depois, a nossa lista de atividades em anexo para vocês imprimirem, com mais de 120 atividades para vocês aplicarem em aula. E aí, formular a aula de acordo como vocês bem entenderem, certo? Para não ficar preso somente à sugestão que eu vou dar aqui. E aí, no nosso módulo de introdução, temos ainda uma parte teórica, falando um pouquinho sobre a importância de uma aula experimental, conto um pouquinho da minha história, falando sobre segurança no tatame, como fazer um treino e preservar sempre a integridade das crianças, profissionalização, como os professores devem se portar perante aos pais, nas redes sociais, né, a postura que a gente tem que ter como profissional. Aí a gente vai para a parte mais interessante, ao meu ver, desse módulo, que seria a estrutura do cronograma. Como que a gente divide a nossa aula por etapas, o que que a gente faz em cada etapa e quanto tempo a gente gasta em cada etapa de acordo com a faixa etária da turma, certo? Ali vocês vão, nessa aula, vocês vão aprender sobre isso. Depois, recomendações gerais, como o tamanho do tatame, de acordo com o número de crianças, quantos instrutores para cada criança e assim por diante. O plano mascote, onde eu falo sobre a gente poder utilizar os mascotes para comercializar produtos, né? Essa é uma outra proposta. E também tem um pouco sobre os eventos que eu faço aqui na academia para manter a turma engajada, né? Como o tatame molhado e a graduação final do ano. A gente ainda fala um pouco sobre marketing, uma aula que eu falo sobre a importância de ter uma boa imagem, contratar um profissional para ter uma boa imagem nas redes sociais, que isso vai trazer autoridade para vocês e, consequentemente, trazer mais alunos. Aí a gente vai para a parte de graus coloridos, onde eu explico um pouquinho como é que funcionam os graus coloridos e também o uso de elementos visuais para facilitar o ensino e também manter o foco das crianças na aula, certo? Seguindo no nosso próximo módulo, que aí são as aulas todas prontas para vocês aplicarem, né? As aulas compostas com engajamento com as crianças, atividades de aquecimentos, parte técnica, a parte de exercícios específicos e também uma brincadeira ou duas sempre no final para as crianças saírem animadas da aula. Então a gente começa com o módulo vermelho, módulo de técnicas, que a aula está toda pronta para vocês copiarem. Lembrando que cada aula dessa aqui pode se tornar de 3 a 4 aulas, dependendo da quantidade de exercícios que tem por aula, certo? A gente começa com os fundamentos, a base, né, pegadas, depois o sotogari, double leg, single leg, queda com gancho, diversas sugestões para vocês aplicarem. E o mesmo se aplica para os outros módulos, né, seguindo a nossa sequência explicada. Quedas, né, o mesmo daí para passagens, nosso próximo módulo aqui, passagens de guarda, seguindo sempre essa estrutura, com aquecimento, engajamento, parte de exercícios, parte técnica também. O mesmo aqui para controle lateral, né, com 4 aulas. Mesmo aqui para parte de montada e pegada de costas, onde a gente já aborda algumas finalizações. E também para nosso último módulo, que é o módulo roxo, que seria a parte de guarda. Essa aqui as aulas ainda estão soltas, mas brevemente será atualizado para ficar compacta e pronta conforme os outros módulos, certo? Então esse é todo o material, algumas aulas extras também, técnicas, e esse é todo o nosso material